Muito bom dia, meus amados irmãos. Graças a Deus pela oportunidade bendita que o Senhor nos dá de mais um dia aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Louvamos a Deus que é misericordioso, maravilhoso, o nosso Deus que nos concede este dia abençoado de vida. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só Ele é digno. Estamos aqui mais este dia, continuando a nossa jornada de lermos toda a Bíblia Sagrada no período de um ano. E aqui no nosso canal nós estamos a ler apenas um capítulo a cada dia do ano, seguindo a ordem dos capítulos da Bíblia. Vamos hoje estar lendo o capítulo 12 de Gênesis. Este capítulo muito maravilhoso que vem a nos ensinar verdades, grandes verdades espirituais. E você que prossegue no desejo conosco de ler toda a Bíblia durante um ano, mais uma vez este ano, abaixo aqui na descrição do vídeo vai sempre estar seguindo a nossa agenda anual. Nós já vamos estar entrando, chegando até o capítulo 40. Hoje são os capítulos 38, 39 e 40 de Gênesis. E você também pode estar conosco ouvindo os áudios, acessando aqui em cima a playlist. Temos uma pastinha onde está a leitura de Gênesis como um recurso audiovisual para você estar acompanhando a leitura da Bíblia, ok? Vamos então ao capítulo de hoje, o capítulo 12 de Gênesis, com a nossa Bíblia na mão. No momento reservado do nosso dia, vamos dar início à leitura. Capítulo 12 de Gênesis. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de More, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Abrão no Egito. Houve fome naquela terra e Abrão desceu para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. Então me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita.
Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o Faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Toma e vai. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Amém, meus irmãos. Aqui encerramos a leitura do capítulo 12 e temos visto aqui que o Senhor inicia o chamado a Abrão. O chamado de Abrão. O Senhor chamou ele do meio da sua parentela, do meio do seu povo, daqueles costumes que ele vivia, para ir a uma terra separada, a uma terra que nem mesmo o Senhor ainda tinha revelado a ele. Mas ele confiou em Deus, ele obedeceu ao chamado do Senhor e seguiu. E assim Deus o abençoou, porque a essência de servir a Deus está exatamente na obediência. A essência de sermos salvos está realmente na obediência. Ele obedeceu e assim, através dele, o Senhor disse que o abençoaria a sua geração e abençoaria todas as nações da terra, porque a partir de Abrão, Deus levanta um povo separado através dessa sua pequena família. Ele começa a dar início ao plano da salvação, que vai se revelar bem mais tarde em Jesus Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para a salvação e bênção de todas as nações. Aqui dá início ao plano redentor do nosso Deus, não só para o Abrão e a Sarai, e sim para todos os povos da terra. Dá início aqui este plano de redenção de todos. E o Senhor abençoa ele, porque ele agora passa a obedecer ao Senhor e iniciar todo este processo. E nós vimos que Abrão prosseguiu até onde o Senhor determinou, até onde era o destino para ele chegar. E ali agora na terra de Canaã, ele ergue também ao Senhor um altar de adoração a Deus, louvando e engrandecendo. E o Senhor aparece a Abrão. Mas aqui nós vemos que quando se trata de aparições assim do Senhor, se trata de teofanias, onde Deus ele se manifesta na semelhança da forma humana. Por isso se chama teofanias, porque a própria palavra de Deus revela que ninguém nessa natureza carnal pode ver a Deus, né? Nós não temos condições na nossa natureza carnal e pecaminosa ver a Deus na sua grandiosidade, na sua glória plena, mas sim se tratava aqui de teofanias, manifestações visíveis de Deus ao homem, de forma que o homem pudesse suportar, né, a presença do Senhor. E Deus assim se apresentou a Abrão e fez-lhe promessas, dizendo que a sua geração seria numerosa, seria abençoado pelo Senhor. E o próprio Abrão foi abençoado pelo Senhor. E o Senhor abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Mas, meus irmãos,
a chamada de Deus não nos isenta de provações, de situações difíceis, como foi aqui na situação de Abrão. Ele mal tinha chegado ao seu destino e já começa a enfrentar uma grande fome na terra. E ele começa a criar escapes, a procurar escapes daquela situação, porque afinal de contas ele tinha que cuidar dos seus, da sua família, da sua esposa, do seu sobrinho que estava com ele e dos seus servos e também dos seus rebanhos. Então ele procurou um lugar para estar alimentando, trazendo suprimentos. E o que aconteceu? Ele desce ao Egito. Mas antes de descer ao Egito, ele combina com a sua esposa. Ele combina uma história com a sua esposa de declarar uma meia-verdade. Uma meia-verdade dela ser sua irmã por parentela, né? Por parentela ela era assim sua meia-irmã. Mas aqui ele trata apenas de proteger-se a si mesmo e deixa Sarai aos cuidados do povo de Faraó, porque ele viu que ela era bonita e por causa dela iriam querer matá-lo. Então, colocando essa história de que apenas eram irmãos e não sim marido e mulher, e ele iria ser poupado. Mas, irmãos, aqui a fé do nosso grande Abrão é no momento vacilada, né? Ela vacila nesse momento, mas, irmãos, a consequência disto foi terrível, até mesmo para aqueles que foram enredados nessa história. Houve doenças, né? Houve doenças no povo de Faraó, entre as mulheres de Faraó, e também Abrão sofreu uma consequência muito grande desse engano que ele realizou, porque ele mesmo foi expulso do Egito. Ele foi mandado embora, mas Deus interveio nessa situação, porque Deus quis poupar Sarai e também o próprio Abrão. E o Senhor, ele reconhece a nossa fraqueza humana, mas os planos de Deus jamais vão falhar, jamais vão ser frustrados. E Deus, na sua infinita misericórdia, poupa Sarai e poupa Abrão, e também faz ele reconhecer aquele erro, e ele mesmo confessa, né? Se realmente eles eram marido e mulher. E o Senhor ainda, na sua infinita misericórdia, faz com que eles sejam expulsos, não sejam tiradas suas vidas, porque o plano de Deus, como eu disse, não pode ser frustrado. E o Senhor já havia determinado o plano da salvação a partir de Abrão. A partir de Abrão, dá início ao plano da salvação redentora, que veio a formar o grande povo hebreu, o povo de Israel, e deste povo veio o nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia, porque de nascimento, de nacionalidade humana, o nosso Senhor é judeu, e nós adoramos ao Senhor, que mesmo considerando a falha e a fraqueza humana, o Senhor não desiste dos seus projetos de redimir o homem. Aleluia. Oh, meus irmãos, eu sei que muitas das vezes nós mesmos nas adversidades vacilamos, e aqui nós vemos um exemplo e mostra claramente que apesar daquela grande fé que Abrão tinha de sair sem saber para onde ia, dele ter obedecido ao Senhor daquela forma, mas depois a natureza humana dele é revelada aqui como homem falho, como nós. Quantas das vezes vamos com tanto ímpeto fazer a vontade do Senhor, mas também fraquejamos. E o que é maravilhoso aqui é que
todos os personagens da Bíblia, os grandes personagens da Bíblia, grandes feitos, grandes provas de fé a Deus, mas também mostraram a Bíblia mostra também a sua parte humana, em que são falhos, em que são temerosos, em que erram, mostrando que os que servem a Deus não são super-heróis, não são impecáveis. Na verdade, o único perfeito e impecável foi e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E aqui temos exemplos, irmãos, o exemplo na vida de Abraão, que as adversidades não nos devem tirar do propósito de Deus. Ao contrário, elas vêm como lições para nós e como provações, para que também possamos experimentar a fidelidade de Deus e também fortalecermos no Senhor, sabendo em que nós temos crido, não olhando as circunstâncias, vamos confiar sempre no Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que cada irmão tenha um dia de bênção, um dia de paz, um dia de refrigério e grandes vitórias no nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Não deixem de dar o seu like, de curtir, de chamar mais pessoas a estar fazendo parte de nosso grupo de leitores da Bíblia. Vamos estar incentivando os servos do Senhor e a todos aqueles que querem conhecer a palavra de Deus, a sermos leitores desta palavra santa e bendita, digna de toda aceitação. Aleluia! Deus abençoe a cada irmão no nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus.